igreja romana, tá? Todos esses nomes são nomes satânicos que Satanás implementou na Bíblia para colocar o pessoal nessa corrupção ferrenha e terrível que existe hoje. Assim também como Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é uma blasfêmia terrível, porque significa o galo. Cristo é um galo, né? É a crista do galo. Representa a mulher ali de Nova York, né? A Estátua da Liberdade, e representa a crista de galo, que é representado na Igreja Católica uma haste de ouro, irmão Valdo, que o irmão já viu, chamado Santíssimo Sacramento, mas não é o Santíssimo Sacramento, é o olho de Horus, que tem uns tentáculos, né? O irmão Valdo já viu, de ferro. Eles carregam ali, né? Fica dois na ponta e um no meio carregando aquele olho de ouro que eles falam que é o Sol. Então eles adoram o Deus Sol. Esse Deus Sol mora no Sol, o nome dele é Horus, ok? E aqueles tentáculos representam o Cristo. Então a palavra Cristo significa o Deus Oro. É um nome maligno e terrível também, que não se pode nem botar a mão aqui, nem jamais ter qualquer tipo de papel aqui dentro com esse nome Cristo. Tem que queimar e jogar fora. E o nome Jesus em hebraico significa porco, e em grego significa cavalo. Então, o nome Jesus Cristo é uma blasfêmia. Comparar Yeshua com Jesus Cristo, não existe isso. A gente, todos os sacerdotes de todas as sinagogas do Brasil e do mundo, adverte sobre esse nome. O nome está errado, o nome é Yeshua, não é Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo significa porco ou cavalo do Deus Oro. Olha que situação, né? Então, todas as vezes que a pessoa for orar em nome de Jesus Cristo, ele está orando em nome do porco, em nome do Deus Oro, ou em nome do cavalo, em nome do Deus Sol, que está em Ezequiel 8. Tudo que a gente fala tem que ter relatividade na Bíblia, na Torá e na Taná. Está em Ezequiel 8 isso, sobre as mulheres chorando a Tamuz, porque Tamuz tinha morrido 25 de dezembro, e elas estavam olhando para o Oriente, junto com 26 sacerdotes, chorando e adorando Deus Tamuz. Então, o nome Jesus Cristo é um nome blasfêmico, de blasfêmia, que a gente jamais pode pronunciar dentro da nossa casa ou aqui dentro. O nome do profeta da tribo de Judá, Tanaíta, é Yeshua, tá? Filho de Yosef, de José, e filho de Miriam, não Maria, mas Miriam. Então, Satanás trocou todo o sistema bíblico para levar as pessoas à ruína e para xingar o nome do Altíssimo. Então, essa noite, Adonai de Sabaote, ele vai causar a limpeza energética da nossa consciência, para a nossa consciência ficar sã, ficar sem cobrança de acusação de nada, porque nós somos libertos pelo mérito de Yeshua. Nós não seguimos a visão diabólica dessa prostituta lá de Roma. Nós não seguimos isso. Muito bem, e aqui diz que tinha nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças, né? Os 7 dias, irmão Valdo, da criação. Os 7 dias da criação, eles adoram esse Deus, tá? Esse Eloqueno, né? Esse Elohim deles lá, são 7 cabeças e contém 10 chifres, que são os 10 reis, que a gente vai falar já daqui a pouquinho. A gente vai ler ele todo, depois nós vamos comentar dos 10 reis, quem são as nações, como é que está a situação, tá bom? Para elucidar a nossa realidade. Passuque 4. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro
cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Aqui é um Dalet, tá? O Passuque 4 é um Dalet, é uma porta. Então, essa mulher, ela está sempre muito bem vestida, né? Ela tem muita riqueza, né? Ela também é adornada em ouro, muito ouro. Ela tem pedras preciosas e pérolas também, né? Então, a Igreja Católica, ela tem toda essa roupagem, muita riqueza, muito poder. Ela domina, irmão Valdo, sobre as nações. Todos os presidentes do mundo inteiro se curvam diante do Papa. Fique claro sobre isso, tá? A política, sim. É verdade. Para eles. Verdade. A Igreja Católica, ela domina sobre a política brasileira. Ela decide quem vai ser o prefeito de Macaé, quem vai ser o governador do estado, qual é o nome da cédula, se vai ser real, se vai ser cruzeiro, quando vai aumentar as coisas. Quem calibra isso é o Papa, tá? E eles já dominam isso desde o ano 325 para cá, tá? Já há quase 2000 anos que eles dominam sobre todos os povos, tá? São 7 cabeças e 10 chifres, 10 reinados, né? Ela decide, portanto, no enterro do 8º Papa. Ele era o 7º, ele era o 8º, mas passou a ser o 7º, né? E a gente vai falar sobre isso. O Papa Bento XVI, ele era o 7º Papa, mas ele faleceu, irmã Eunice. Então, o 8º Papa, que seria Papa Francisco, ele retrocedeu e passou a ser o 7º, tá? Então, são um total aí de 8 papas, tá bom? Então, o 8º Papa, que viria agora, ele vai ser, na verdade, ele seria o 9º Papa, ele vai ser o 8º Papa. Então, houve um enxugamento ali, né? Porque Bento XVI, que seria o 7º, não ficou. Então, o 8º, que era Francisco, passou a ser o 7º, certo? Ele era o 8º, passou a ser o 7º. E o 9º agora vai ser o 8º e último Papa, tá? Então, a profecia do que aconteceu sobre a morte do Papa e também do que há de vir agora, a partir de junho, está em Apocalipse 17, que essa noite nós vamos elucidar esse estudo, esse entendimento. Muito bem, e aqui ela trazia também na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações. Então, hoje, a Torá, ela foi banida das nações. O povo hoje não sabe o nome do Eterno, não sabe o nome dos profetas, o nome de Yeshua muito menos, não é isso, irmão Valdo? Os 10 mandamentos você não se vê falar, não se prega, nem pregar eles pregam. Hoje em dia tem criança pregando em cima do altar, né, e cobrando ainda, nunca vi isso, porque a Torá proíbe criança pregar. Criança não pode pregar, só pode pregar acima de 20 anos de idade, pela Torá. E lá em Israel, o rabino geral só permite um homem se tornar rabino lá com 28 anos em diante, casado, tá? Ele até fez uma lei adicional, nem aceita de 20 anos, aceita só de 28 anos para cima. E no sistema religioso cristão, estão botando criança de 10, 14 anos para pregar, ainda cobram ainda, e falando coisa com coisa, e chamando a atenção de adulto. Isso é uma blasfêmia, tá? Terrível, que está aqui, que é um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Fornicação, o Eterno entende-se pelo fato de não seguir a Sefer Torá. Qualquer pessoa que
não segue a Torá como ela é, ela fornica a majestade do Altíssimo, tá? Então, hoje, a congregação romana, ela apresenta essa fornicação, essa taça cheia de abominações, porque colocaram a Torá de lado. Além disso, eles não praticam a justiça como deveria ser praticado, o ritual, e então é entendido no versículo 4 que esse cálice é cheio de ouro, um cálice de ouro cheio de abominações. Versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, na mente deles, existe sempre algo oculto. A gente viu na televisão semana passada um ritual macabro, quando o Papa faleceu e tinha uns homens vestidos de roupas de mago e gótico, com os tubos de ferro, né, andando num túnel lá, fazendo tipo uma procissão. Então, esse mistério é sempre assim, com o mistério, nada é revelado, né? Como, por exemplo, a escolha do Papa agora, né, vai ser de forma misteriosa. Então, quando a fumaça branca sair, é porque foi escolhido um novo Papa. Se a fumaça for preta, ainda estão em dúvida. Então, eles trabalham nada revelado, as coisas do Altíssimo para eles é com mistério, conforme está escrito aqui. O nome está escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Toda a terra está corrompida com a sua abominação, irmão Valdo. As abominações que a congregação romana tratou está corrompendo todo o planeta Terra. A Terra ela é corrompida pelo mal. Poucas pessoas são honestas, poucas pessoas têm uma inclinação para a santificação, a maioria mentem ou querem levar vantagem de você, de alguma coisa, e por isso estava escrito na sua testa, mistério, a grande Babilônia. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. Vendo-a eu, fiquei assombrado com grande admiração. Essa mulher ela está embriagada por um vinho que não existe, né? O vinho da Trindade, irmã Eunice, não existe. Você pode ficar despreocupada. A irmã e o irmão, a você pode ficar despreocupados que a Trindade é um vinho embriagador. Não existe um Deus de três cabeças e também jamais o Eterno vai causar qualquer criatura aqui da terra para abolir os mandamentos dele, tá? Nenhuma criatura, nenhum profeta profetiza, mago, quem for vidente, tem a capacidade de mudar os 10 mandamentos, os estatutos, leis e também o tempo, lugares e anos. No Passuque 5 aqui, a palavra mistério também da grande Babilônia na testa é que uma grande maioria da população segue, irmão Valdo, essa mentira dessa Babilônia, dessa congregação. O calendário que a gente está atualmente, ele é um calendário feito, tá, por um homem chamado Hillel e também por um papa chamado Papa Gregório, tá bom? O Papa Gregório é que causou esse calendário que a gente tem acompanhado. A Terra não tem 2025 anos, tá? O nome desse mês não é o mês de maio, tá? Esse nome não existe. E jamais a Terra tem 2025 anos, tá? Então,
é um grande mistério muitos seguirem essa pulsação. O calendário do Altíssimo, congregação, ele é causado pela Lua, posicionamento das estrelas e também posicionamento do Sol. Tá? São esses três personagens lá em cima que regem a estação do ano, os meses, dias e semanas. Tá? É a Lua que determina isso. Então, esse calendário, infelizmente, está equivocado. Toda Pêssah, toda Páscoa, cai em lua cheia, irmão Val. Como o irmão sabe disso há anos. Mas a Páscoa hoje do povo foi numa lua minguante. Né? Há mais ou menos 14, 15 dias atrás, foi numa lua minguante. Então, isso não existe, porque não casa com as Escrituras. Tá? Hillel fez isso, com um acordo com o Papa Gregório. E também agora, em 1962, Israel fez um tratado também. Israel bebeu desse vinho da Grande Babilônia e causou a questão do kippá, da pessoa usar kippá, não usar mais turbantes, para não ficar igual aos muçulmanos, e também pelo fato da Bolsa de Valores Nasdaq dos Estados Unidos e John Jones da Inglaterra. As bolsas de valores fizeram um acordo mundial, Israel estava no meio também, e por isso Israel segue aí o Shabat reto, um Shabat do calendário gregoriano. Só que esse Shabat ele está extremamente equivocado, tá bom? Também está aqui relacionado no versículo 5. A gente vai passando, depois vai vir a revelação. No versículo 6, eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. E ela está, sim, embriagada de uma forma antagônica. Né? Ela quer usar as pessoas kadosh para dar o vinho dela de beber. Ou seja, ela trocar a santificação exata do Altíssimo e causar aquilo que ela bem entende. Né? E do sangue das testemunhas de Yeshua. Nós aqui somos testemunhas de Yeshua. Né? Foi ele que resgatou nós da mentira. E a gente é afligido muitas das vezes por essa prostituta que tentam causar aí, fazer a gente de escravo, né? E vendo-a eu, fiquei assombrada com grande admiração. E quem não fica assombrado, né? Quem não fica assombrado é a pessoa, irmã Eunice, que não estuda a Bíblia. Se a pessoa não estudar, ela vai achar que o culto que eles estão indo é normal. Né? Aquele culto com um grito, tambor, batuque alto, né? Eis que te digo, revelação, eis que eu te dou isso, eu te dou aquilo, e comendo porco, comendo gordura, né, irmão Walter? Então, eles não vão compreender a blasfêmia que eles estão causando para o Altíssimo. Versículo 7, e o anjo nos disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então o Malá vai sempre nos fazer essa midrash. Por que a gente está admirado? Né? O erro é o erro realmente. Né? Mas não era para nós estarmos admiradas. Né? Era para nossas almas estar todo mundo em uma sintonia única. Mas nós estamos essa noite admirados com esse cálice da prostituta dando de beber às nações. Né? Por isso a gente está admirada com essa grande confusão. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão
vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Nós vamos entender essa questão da besta que era, mas não era e virá. Esse versículo, irmão Nisso, está na morte do Papa Papa Francisco. Parecia que era, né, o Bento XVI, mas ele morreu. E não era. Então entrou o oitavo Papa, entrou no lugar do sétimo. E muitos vão ficar admirados com isso. Mas o sétimo, que era o oitavo, acabou de falecer. Então o 8 agora, todos vão ficar admirados, porque ele vai fazer sinais nos céus e na terra. Vai fazer sinais, vai fazer prodígios, vai somar todas as religiões, tá? O próximo Papa agora, que vai entrar agora em maio, tá? E ele vai causar uma grande admiração, irmão Walter, que jamais o pessoal viu. E todo esse povo, irmã Eunice, é duro dizer isso aqui, não estão inscritos, os que estão enganados, tá? Nós não estão inscritos no livro da vida, é o que está escrito aqui, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Eles vão se admirar, né, se admirando, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, por que desde a fundação do mundo esse povo não está escrito no livro da vida? Porque são pessoas, irmão Nisso, que não tem link com o eterno, não foi feito com amor ao eterno. São filhos da serpente, são filhos dos anjos caídos. Não adianta você insistir que eles não vão acordar, irmão Valdo. Eles não vão acordar. Você pode bater, pode fazer o que você quiser, jogar balde de água fria, eles não vão acordar. Eles já... Sim, senhor. Eles não estão inscritos. Observe aí no 8, no livro da vida. Então, o versículo 8 é o oitavo Papa, tá? Vai acontecer agora em maio isso. Essa profecia é do dia 15 de maio agora para frente, tá bom? Que vai suceder isso aqui. Já houve agora em abril, né, a morte do sétimo rei. Ele era o oitavo, mas não foi, ele passou a ser o sétimo, porque o sétimo faleceu, então ele entrou no lugar de Bento XVI, certo? Foi uma dança de cadeira, mas já não é, entende? Então essa revelação aqui é fortíssima, que o Todo-Poderoso está nos concedendo aqui. Irmão, vocês são separados do Altíssimo, vocês estão tranquilos, Adonai é com vocês estão sendo curados de tudo, da vacina, de tudo, mas esse povo ali não estão inscritos no livro da vida. Não adianta você insistir, tá bom? Porque eles estão presos lá com o vinho que a prostituta doou, né, irmão Val? Estão presos, então não tem como. Vocês não, você, nós sabemos o que a gente está fazendo, mas eles estão bêbados, não conseguem acordar dessa água, da prostituição, desse vinho embriagador ferrenho, que eles não conseguem compreender. Então, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, a última besta é o oitavo Papa, tá, irmão Walter? No versículo 8 mesmo. Incrível, porque João, ele acertou no alvo, irmão Walter. Até o versículo casa com o Papa. Olha, uma profecia muito forte, né? E nas religiões, eles não querem estudo bíblico, eles não querem elucidar, né? Vai no culto, eles querem dinheiro, farofa, banana e angu, só pensa em comida e bebida, né? E não é assim, a gente tem que se consagrar ao Altíssimo. Aqui é um grande livramento para nós, tá? O número 8 aqui. Versículo 9. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Muito bem, agora eu vou trazer aqui
O primeiro, os 7 montes são, o primeiro monte foi Pio XI, de 1939 agora, é o primeiro monte. O segundo foi Pio XII. O terceiro monte foi o Papa João XXIII, de 1961. O Papa número 4 foi o Paulo VI. Tá? O quinto foi João Paulo I. Muito bem. O sexto foi João Paulo II. É o segundo Papa, né? O sétimo foi Bento XVI. Ele foi um soldado do Hitler. Olha só, o Papa João Bento XVI foi soldado de Hitler. Ele era o sétimo. O quinto Papa, irmão Valdo, o João Paulo I, ele foi um Papa que ele bateu de frente com a Igreja Católica, irmã Eunice. João Paulo I, agora de 1960. E sabe o que ele fez lá? Lá na Itália? Ele falou que ele não queria que Maria tivesse mais nas igrejas, em estátuas. Ele não queria mais, porque era uma abominação. E ele queria guardar o sábado para a Igreja Católica, Papa João I, agora em 1961. Guardar o sábado. O Papa fez isso, bateu de frente com todo mundo lá no Vaticano. Agora me pergunte, o que aconteceu com ele? Ele ficou, irmão Eunice, 33 dias como Papa. O que aconteceu, irmão Walter? Mataram ele. Um Papa que queria tirar todas as imagens, abolir Maria. Maria foi apenas a mãe de Yeshua, mas não queria a imagem dela nas igrejas mais. E ele queria que a Igreja Católica guardasse o sábado. Mataram ele com 33 dias de Papa. A Igreja Católica fez isso. E a partir da morte dele, fizeram um concílio mais uma vez, e Israel entrou para aceitar um novo calendário, para que os homens judeus colocassem quipá, para aceitar a marca da Bolsa de Valores John Jones e das DAC. Então hoje Israel vive, não todos, não são todos, lá tem pessoas de Israel sérias, da Torá, tem muitos, mas o governo está em desobediência à Torá do Altíssimo, infelizmente, irmão Walter. Então nós não podemos acreditar naquilo que a gente vê na televisão, porque o homem está brilhando muito, a igreja está cheia, então ele é santo. Não é assim não, porque é perigoso, tá? Então João Paulo I, antes de João Paulo II, ele queria guardar o sábado, fazer a igreja católica guardar o sábado e tirar as santas todas. Com 33 dias, apareceu morto no quarto dele lá, tá? Então, infelizmente, essa prostituta, a Grande Babilônia, ela tem isso. Número 9, isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. São esses 7 papas que a gente falou, sobre as quais a mulher está sentada. Desses 7, não contando ele, porque ele é o 8º, né? Ele não se conta porque mataram ele, né? E Bento XVI foi soldado de Hitler. Também fulminaram ele por algum motivo, que depois eu vou estudar para saber, que a resposta está aqui na Bíblia, não está no jornal nem na internet. Tudo que acontece no mundo, irmão, está aqui dentro mesmo.
no livro de Apocalipse. É só procurar com calma que você acha. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então a gente entende-se que 7 reis havia, a gente falou desses 7, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Tá? Número 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então nós já explicamos isso. O número 8 que seria o Francisco, mas ele faleceu, então o 9º será o 8, que é esse que vai trazer a perdição para a humanidade inteira, porque ele vai agregar todas as religiões numa só, tá? Agora nesse período. Número 12. Os 10 chifres que vistos são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Agora nós vamos ler aqui os 10 reis, né, que existiram naquele período. Primeiro foi o rei Otomanos, tá? O segundo reino Germanos.